Boa noite, pessoal. Infelizmente hoje a gente não pôde estar junto por conta desse problema que a gente está enfrentando do coronavírus, mas eu combinei com o Roberto, segundo sugestão dele, da gente começar a passar o vídeo com conteúdo para vocês. E o nosso tema hoje é a igreja. Semana retrasada eu falei com vocês sobre Nossa Senhora, Roberto semana passada falou sobre Jesus, que é o homem e Deus, e hoje o nosso tema é a igreja, que é a continuadora desse mistério das graças que Deus trouxe para nós. Bem, onde começa a igreja? A igreja vai começar exatamente lá na confissão de Pedro, que está em Mateus 16, versículos de 18 a 20. Né? Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra constituirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A partir da confissão de Pedro, que quando Jesus pergunta, e você, e vós, quem dizeis que sou? E Pedro responde, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí ele dá essa resposta a Pedro. A partir daí começa a igreja. E é importante a gente deixar claro sempre que a gente diz que a igreja é a única igreja de Deus, que ela foi fundada por Cristo e Pedro é essa pedra fundamental, porque aqui diz que sobre essa pedra construirei a minha igreja. Não é como dizem alguns protestantes, que Jesus vira para Pedro e diz, você é pedra e sobre esta pedra, olhando para uma pedra qualquer no caminho. Não. Jesus se referia a essa pedra no próprio Pedro, na pessoa de Pedro, né? Que se chamava Simão e a partir desse momento passa a se chamar Pedro, ou em aramaico Cefas, quer dizer rocha. E a igreja é instituída por Jesus a partir disso. No Catecismo da Igreja Católica diz assim, mas a igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus Cristo, pois do lado de Cristo, dormindo na cruz, é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração traspassado de Cristo morto na cruz. É a partir desse momento que começa a missão dos apóstolos. Até então, até Cristo ser crucificado, ele era quem anunciava e os apóstolos o seguiam. A partir do momento que Cristo morre na cruz, começa a missão da igreja. E que missão é essa? Vá a todas as nações, batizai, ensinai a todas elas. Então é essa a missão que foi deixada para cada um de nós. De batizar e de ensinar, segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos de Deus. E qual é o nosso papel a partir desse momento? Nós devemos amar a igreja. Santo Agostinho tem duas frases lindas e que eu acho que são muito boas para a gente refletir tudo que a gente sempre vê na igreja. Amem esta igreja, sejam essa igreja, fiquem na igreja e amem o esposo. E ele também disse, quanto mais alguém ama a igreja, tanto mais recebe do Espírito Santo. Porque apesar de ter sido fundada a pessoa por Cristo em Pedro, apesar de ter sido instituída com a morte de Cristo na cruz, toda a ação da igreja, a partir daí, passa a ser uma ação do Espírito Santo. Então, se eu não amo a igreja, eu não recebo esse Espírito, esse Espírito que vai agir através de nós. E aí a gente vai para a parte que começa a ficar bem interessante. A igreja é fruto desse Espírito Santo. Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Por isso a igreja, enriquecida com os dons do seu fundador,
e empenhando-se em observar fielmente preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Deus, de Cristo e de Deus, e de estabelecê-lo em todos os povos deste reino. Ela constitui na terra o germe e o início de tudo. É ela que germina, é ela que dá origem, é ela que é a semente e ela que faz acontecer, né? É a partir dessa ação do Espírito Santo que dota a igreja para realizar a sua missão. E que missão é essa? Mais uma vez, a missão da igreja é ser missionária, é de ir ao encontro daqueles que buscam conhecer a Deus. Mas a igreja também é fruto desse Espírito Santo. Junto com a Trindade, ela gera a comunidade. E essa, ou seja, a comunidade, é o corpo de Cristo. Através dessa união entre Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai que gerou o Cristo que nos santificou, e o Espírito que nos ama, que é o amor de Deus por nós, nós temos a Trindade que vai gerar essa comunidade que somos nós. E nós, unidos em Cristo, pela Trindade, somos esse corpo místico de Deus. E aqui tem um capítulo da Bíblia, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu gostaria que vocês lessem, e depois, se surgir alguma dúvida, é assim, importantíssimo. Eu vou falar sobre ele por aqui ainda no vídeo, em pedaços que vocês vão reconhecer, mas ficaria um pouco cansativo eu pegar e ficar lendo o capítulo inteiro para vocês. Não é um capítulo muito longo, ele tem aproximadamente 30 versículos, mas mesmo assim é cansativo a gente ficar lendo ele aqui. E aí, de novo, o Catecismo vai nos ajudar dizendo que desta maneira a Igreja Universal, a gente lembra que a palavra universal ela é sinônimo de católica, então a gente poderia dizer que desta maneira a Igreja Católica aparece como um povo que vai buscar a sua unidade. A unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um povo que busca essa unidade. Então, a igreja ensina que a igreja, e aí não a igreja prédio, mas todos nós que somos a igreja, que pertencemos à igreja, somos povo de Deus, corpo místico de Cristo e templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos povo, corpo e templo. E juntos também somos povo, corpo e templo. Somos povo de Deus porque ingressa-se no povo de Deus pela fé. A fé que nos trouxe até aqui. E pelo batismo que foi dado a quase todos do nosso grupo. Temos 2 que vão receber agora no sábado de Aleluia. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, a fim de que em Cristo os homens constituam uma só família e um só povo de Deus. Então, nessa unidade, através do batismo e pela nossa fé, nós nos tornamos uma só família. Por isso que é comum dizer o meu irmão, e às vezes necessariamente não é irmão de sangue, mas uma pessoa que você tem muito carinho dentro da igreja. Todos nós, pela fé, somos uma só família, logo somos irmãos. Somos corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, pelo Espírito Santo e pela ação deste nos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. A gente não pode esquecer que quando o padre impõe suas mãos sobre o pão e o vinho, para que haja a transubstanciação para sangue e corpo de Cristo, é através do Espírito Santo. Não é mágica, não é ato de ilusão, não é nada disso. É o Padre, na pessoa de Cristo, em persona Christi, que invoca o Espírito sobre aquelas oferendas para que elas se mudem de substância e se tornem corpo e sangue. Cristo morto e ressuscitado constitui a comunidade dos crentes,
como seu corpo. E crentes aqui são todos aqueles que creem. Esse título de crente não é algo exclusivo dos protestantes. Nós muitas vezes esquecemos que nós também, por crermos, somos crentes. Na unidade deste corpo, existe diversidade de membros e de funções, mas todos os membros estão ligados uns aos outros, particularmente aos que sofrem, são pobres e perseguidos. A igreja é este corpo do qual Cristo é a cabeça. Ela vive dele, nele e por ele, e ele vive com ela e nela. Olha só, lembra que eu falei que ia falar pedaços que a gente tinha do capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios? Aqui diz que na unidade deste corpo existe diversidade de membros e de funções. No próprio texto vai dizer assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé diz, versículo 14 em diante, tá, gente? Desculpa. Se o pé diz, eu não sou mão, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido diz, eu não sou olho, logo não pertenço a esse corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispõe cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Todos nós somos indispensáveis para que a obra aconteça, para que a ação do reino de Deus possa agir no mundo em que vivemos. Mas nós também sabemos que a igreja é templo do Espírito Santo. O Espírito é como a alma do corpo místico, princípio de sua vida, da unidade na diversidade e da riqueza de seus dons e carismas. Cada um de nós tem uma qualidade, cada um de nós ganhou um presente, dom, a palavra é presente, né? Cada um ganhou um presente de Deus e cada um vai ter o seu lugar para trabalhar na igreja, para levar a palavra de Deus aos outros. Nós só precisamos, como sempre falamos, estar com os ouvidos e o coração atento ao que Deus quer dizer para nós. Muitas vezes a gente finge que não ouve, outras vezes nós simplesmente preferimos não ouvir. Mas é preciso que tenhamos corações e ouvidos abertos para ouvir a voz do pastor que nos chama a servir em algum lugar e de alguma forma, sempre. Bem, pessoal, eu não quis fazer um vídeo muito longo. Eu acho que para um vídeo de WhatsApp vai ficar o suficiente. É lógico que não vamos esgotar esse tema. Nós precisamos também deixar claro que a igreja é composta por pessoas, e aí tem uma expressão que a gente às vezes ouve na missa e que muitos têm medo até de utilizar, que diz que a igreja é santa e pecadora. A instituição igreja, né? Todo o corpo é santo, porque só a cabeça, que é Cristo, é santa, né? Mas é pecadora, porque nós, homens, podemos ser falhos e pecar. Por isso a igreja é composta de homens e mulheres. E esses homens e mulheres são pecadores, que juntos buscam a santidade através da fé e da igreja. Outra coisa que eu preciso deixar claro, só porque eu achei que ficou meio batido, necessariamente a igreja também não é só aquele templo que a gente está acostumado, né? Lá no Sagrado Coração, a nossa igreja matriz, ou a igreja Capelinha de Nossa Senhora das Graças, a igreja de Santo Antônio, Santa Teresa, não são templos de pedra. Nós somos esse templo do Espírito Santo. Somos nós que temos o dever e a obrigação de levar essa mensagem. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas e quiser, pode postar no grupo. Se não quiser postar no grupo por vergonha, quiser, pode mandar no privado para mim e para o Roberto. Depois a gente responde. E aí, se for o caso, até faz um novo vídeo para poder mandar a resposta para vocês. Valeu? Boa noite, fiquem com Deus e Deus abençoe.